E aí, essa galera, bora para mais uma aulinha de rede de computadores, né? E nessa aula a gente vai falar de dispositivos de interconexão de redes, é uma aula mais tranquila, porque muitos são dispositivos que vocês estão acostumados. E aí vamos iniciar falando de placa de rede, né? O que é uma placa de rede? E essa placa de rede, também conhecida como NIC, né? Network Interface Card, eu não coloquei aí, mas é uma NIC Network Interface Card. E nada mais é do que a placa de rede, né, que você tem no seu computador, né, para você conectar seu computador em rede, né, pode ser inclusive on-board ou off-board, né, lembrando desse conceito de on-board ou off-board, que é quando é acoplada à placa mãe. A gente tem uma placa on-board, né, como por exemplo a placa mãe que traz ela já, que é o mais comum, já embutida, ou mesmo até mesmo off-board, ou até mesmo USB. Você também pode ter essa placa USB, né? Então essas placas de rede, elas, na verdade, eu já vou trazer aqui esse conceito, né? Elas contêm um endereço físico que a gente chama de MAC, tá? Então na placa de rede a gente tem um endereço, a gente chama esse endereço de endereço físico, certo? Eu vou falar desses três carinhas aqui daqui a pouco, mas é importante que vocês entendam que quando eu falar de MAC, é o endereço que vem na própria placa, certo? Na própria placa. MAC vem de Media Access Control, tá? E esse número, esse endereço, é um valor único, tá? Se dá de forma em 48 bits, tranquilo? E aí, esse número, esse valor, né, esse endereço já vem definido desde fábrica, tranquilo? Ele é definido, parte pelo I3E, parte desse endereço é definido pelo I3E, e parte é pelo próprio fabricante da placa de rede, certo? E aí, a placa de rede, a gente pode ter ela como uma placa de rede Ethernet, tá? Para uma rede de tecnologia Ethernet, que a gente vai falar, para uma placa de rede wireless, ou seja, sem fio, né, que não precisa de fio para se conectar, ou Torque Ring, que essa aqui seria aquela ideia utilizada em placas de rede, em uma rede de topologia em anel, tranquilo? Então, esses são os principais conceitos que você precisa saber sobre placa de rede, beleza? Vamos agora para repetidores. Em repetidores, pessoal, os principais conceitos que é importante que vocês saibam é que é usado para aumentar a distância da rede. Esse é o principal objetivo do repetidor, né? Porque o que o repetidor faz nada mais é do que regenerar o sinal da rede. Então ele recebe um sinal e amplifica aquilo ali. A gente vai falar ainda de camadas de rede, tá? De modelo OSI. Quando eu chegar lá, eu vou voltar nesse conteúdo e vou explicar, vocês vão entender melhor o que é que onde o repetidor trabalha. Vocês vão entender que ele trabalha na camada física do modelo, né? E aí eu não vou falar disso agora porque não entrei no assunto. Mas quando eu chegar lá, eu volto a falar de repetidores, né? Então ele só, por momento, você precisa entender que ele só repete o sinal. Imagina aí que você quer conectar um computador que está a 500 metros do outro. Aí você vai dizer, eu vou ligar um cabo de 500 metros. Mas aí aquele cabo tem um limite, né? Então o que é que... Uma forma de fazer isso: você conecta em um repetidor e o outro repetidor em outro repetidor. Essa seria uma forma de se fazer. Não estou dizendo que é a melhor, mas seria aí essa a ideia do repetidor, tá? E esse repetidor vai repetindo aquele sinal de forma que aquele sinal vai chegando cada vez em lugares mais longe, né? Que a origem e o destino estejam em locais mais distantes, né? Não há filtragem de pacotes. E aí vocês vão entender o que são pacotes, vão entender porque não há quando eu falar exatamente das camadas, né? Mas basicamente o que é que está querendo dizer? Meu amigo, o que o repetidor faz é o seguinte: ele recebe e envia o que ele recebeu. Vamos voltar para o exemplo lá que eu gosto de dar do bairro, onde está todo mundo se comunicando, os colegas, os amigos lá, mandando carta um para o outro. Imagina aí que você quer mandar uma carta para... Você quer mandar, não é uma carta, nesse caso você quer enviar uma mensagem para um colega, uma mensagem de voz, só que você mora longe dele, então a sua voz não chega na casa dele. Na do seu vizinho você ainda consegue, você grita e ele escuta, mas o outro cara ele mora muito longe, então você não consegue. Então você vai precisar de quem no meio do caminho? De um repetidor.
E aí existe um cara lá, um dos colegas de vocês, que é um dispositivo, imagina essa brincadeira aí, que é um dispositivo repetidor. O que é que ele faz? Você grita a mensagem, fulano, tá em casa. Aí o cara que tá no meio, ele é o repetidor. Ele recebe aquela mensagem e só grita exatamente o que você falou. Fulano, tá... Ou seja, a sua voz, o que você falou, de certa forma, vai começando a chegar mais longe, né? Até que chegue no destino. Essa é a ideia, mas não há filtragem. O cara repete o que veio, ou seja, é uma entrada e uma saída. Ele recebe o que entra, sai. A diferença é que sai amplificado, né? O hub, ele na verdade é um repetidor multiporta, várias portas, tá? A ideia disso aqui, ó. Ele recebe e manda para todo mundo. O que é que o hub faz? O hub era muito comum, hoje não é mais comum, mas já foi comum numa rede estrela. Ele seria ali o concentrador. Então uma rede estrela fisicamente seria uma rede estrela, como eu citei na aula de topologia. Mas o hub em uma rede estrela, de topologia estrela, essa rede que tem um hub, ela tem topologia lógica de barramento. Por quê? Porque quando o hub recebe uma mensagem, na verdade ele manda para todo mundo, porque ele é na verdade um repetidor, só que de muitas portas, né? E aí ele manda aquela mensagem para todo mundo. Ele não sabe filtrar aquilo ali. Então ele pega o pacote que entra em uma porta dele, na porta de entrada, e transmite para todas as outras, menos para a qual ele recebeu, né? Claro. Então, ativos e passivos, né? Ele nada mais repete o sinal ou simplesmente espalha respectivamente aquilo ali. Então ele tanto recebe quanto ele envia, né? Então o conceito de hub é esse, já obsoleto, né? Considerado hoje em dia burro. Ele trabalha de que maneira, gente? Se você pensar, o hub, ele trabalha unicast, multicast e broadcast, né? Ele não é, aqui no caso, multicast, ele é broadcast. Ele envia para todo mundo. Lembra o que a gente falou nas outras aulas? Beleza? Partindo para o lado de cá, para esse lado direito, o que é que a gente tem agora? Os switches, né? Esses são mais comuns hoje em dia de uma rede estrela, né? Porque o switch, ele de certa forma é uma evolução dos hubs, né? Eles são mais inteligentes, né? Eles permitem aí que certos canais de comunicação sejam exclusivos entre a máquina que está enviando, ou seja, de origem e de destino, né? E aí esta segmentação aí da rede, né, vai possibilitar esses pares de comunicação simultânea, que vai possibilitar que um hub, que um dispositivo se comunique com o outro, né? E aí o diferente do hub, ele não manda mensagem para todo mundo. Ele sabe filtrar isso aí, e aí você só vai entender porque ele sabe filtrar quando a gente chegar em camadas do modelo OSI. E aí você entender que ele trabalha na camada 2. E você entender que o hub e o repetidor, por exemplo, trabalha na camada 1, na camada física. Já o switch, ele consegue compreender o endereço da placa de rede. Então, numa rede dessa interna, né, numa LAN, por exemplo, que você tem um switch, o computador A e o computador B, que estão na mesma LAN house, na mesma LAN, né, na mesma rede local, na Local Area Network, esse computador A e esse computador B, cada um tem uma placa de rede, cada um tem um endereço MAC, ou MEC, como você quiser chamar isso aqui. Então, cada um tem um endereço desse. E o switch, ele sabe diferenciar. Tá? Ele sabe dizer o que é um endereço. Quem tem um endereço MAC, de quem é esse endereço MAC e de quem é aquele outro endereço MAC. Ele sabe dizer. De quem é esse endereço aqui? De quem é esse endereço aqui? Ele sabe diferenciar. Mas por que ele sabe? Porque ele já tem implementado nele, né, configurações, ele já tem protocolos da segunda camada do modelo OSI, que eu não vou falar agora, a gente vai falar mais na frente. Mas só para que você já vá compreendendo. Ele consegue segmentar essa comunicação. Então, uma rede estrela, por exemplo, com switch, ela tem tanto topologia física quanto topologia lógica em estrela, né? Cuidado com isso aí. Então eles isolam o tráfego, beleza? Resumindo o que eu falei, né? É como se o tráfego de uma pista não divide o espaço com outra, que é o que acontece no hub, né? Ali ele segmenta o tráfego, ele faz uma segmentação do tráfego na comunicação de A com B, né? Cada porta do switch é um domínio de colisão diferente, é isso que ele está querendo dizer. Que cada portinha dessa de saída aqui é uma comunicação diferente,
né? Quando a mensagem chega, digamos, no switch, em uma dessas portas de entrada, e quando ela sai, ela não sai em broadcast para todo mundo. A mensagem sai só para aquele cara. Mas por quê? Porque ele, na própria mensagem, tem o endereço MAC. Certo? E tendo o endereço MAC, o switch sabe ler esse endereço MAC e sabe direcionar para quem é essa mensagem, porque ele sabe o destino dela de acordo com o endereço MAC que vem na própria mensagem. Beleza? Pontes. O objetivo principal de pontes é interligar segmentos, tá, gente? Interligar e conectar, por exemplo, duas topologias de redes diferentes. Certo? Por exemplo, eu posso interconectar duas redes diferentes, dois segmentos de redes diferentes. Por exemplo, a gente não falou ainda aqui, mas vocês tinham conhecimento. Imagine uma rede sem fio e uma rede com fio. Também eu posso lá fazer uma ponte para interconectar esses segmentos de rede. Então, a ponte são dispositivos que conecta, né, e passa pacotes entre dois segmentos de redes que usam o mesmo protocolo de comunicação. A gente vai falar ainda o que é protocolo, mas para que vocês entendam, como eu já coloquei aqui, o protocolo basicamente define regras de comunicação, né? Então, quando eu tenho dois segmentos de rede, digamos uma rede com fio e uma rede sem fio, eu quero conectar essas duas redes. Eu uso uma ponte no meio delas. E essa ponte vai conectar as duas. E aí, a partir do momento que eu tenho essa ponte, um computador que está na rede com fio pode se conectar com um computador que está na rede sem fio. Porque tem essa ponte que interconecta as duas redes. Mas para que isso funcione, para que isso possa funcionar, as duas redes têm que utilizar o mesmo protocolo. Ou seja, tem que ter as mesmas regras de comunicação. A gente vai discutir mais de que são protocolos mais na frente. Mas já conheço o conceito de protocolo, que é a definição de regras, protocolos, né? A rede, se não tivesse protocolos, cada rede ia viver de um jeito e ia ter comunicação. O protocolo define regras, né? E essas regras são implementadas nos sistemas operacionais, né? E os sistemas operacionais trazem essas regras implementadas em forma de protocolos, e esses protocolos devem ser obedecidos, eles são definidos, né, anteriormente. Os sistemas operacionais implementam esses protocolos, e aí esses protocolos são implementados da mesma forma em sistemas diferentes, mas são o mesmo protocolo. É o mesmo protocolo. Então, esses protocolos, por serem o mesmo, permitem essa comunicação entre redes, né, entre segmentos de rede. São mais inteligentes do que os repetidores, com certeza, porque eles também trabalham na segunda camada do modelo OSI, o qual a gente ainda vai falar. Pode também reforçar o nível do sinal. Claro, ele faz o que o próprio repetidor faz também. Beleza? Agora vamos para roteadores. Os roteadores, pessoal, os roteadores são equipamentos que vão interligar, no caso aqui, várias redes e escolher até a melhor rota ou a rota mais rápida para que a informação chegue. Imagina aí várias redes conectadas, várias. Imagina aí que eu vou chamar cada segmento de rede aí de 1, 2, 3, 4, até 10, de 1 a 10, são 10 redes aqui. E em cada rede eu tenho A, B, C, D, E, F, vários computadores. Então imagina aí que o computador A quer mandar uma mensagem para o computador T. E o computador A está em um segmento de rede, e o computador T está em outro segmento de rede. Imagina isso aqui é um segmento, tá? Aí tu tem vários carinhas desses, vários. E aí tu tem roteadores no meio dos caminhos aqui, conectando vários desses caras. E aí tu tem um computador aqui que quer mandar uma mensagem pro cara que tá lá do outro lado. Cara, você sabe que vai ter vários caminhos. Pode ir por um roteador, pode ir por outro. Então o que é que os roteadores fazem? Eles calculam as melhores rotas. Basicamente isso. Qual a melhor rota para eu chegar em tal computador? Eu vou para cá, eu vou para essa rede, eu vou para outra rede, né? Entendo que por enquanto a gente está apenas conceituando aqui, tá? Então você precisa entender qual o principal objetivo do roteador. Então o roteador ele vai rotear esses pacotes, né? Ele vai rotear, sabe aqueles datagramas que eu falei ainda quase agora, que eu posso pegar a mensagem, quebrar em datagramas, os datagramas são enviados. Então eu lembro que eu falei que cada datagrama pode ir por caminhos diferentes. Pronto, é isso. Os roteadores vão dizer, você vai por aqui, você pode ir por outro caminho. E eles que vão gerenciar como esses pacotes
vão trafegar pela rede, né? Então hoje é muito comum o uso de roteadores até mesmo em residência, nas LAN houses, mesmo nas LANs domésticas que a gente fala, né? E para que ele possa inclusive acessar a internet. É muito comum hoje em dia você ter um roteador na sua casa, né? Conectando a sua rede da sua casa, conectando com a rede da empresa que lhe provê a internet, por exemplo, né? E o cara, inclusive você não tem um modem, né? Você não tem lá seu modem que vem da empresa que você conectou, e você muitas vezes faz o que com esse modem? Conecta esse modem a um roteador sem fio, né? Por quê? Porque esse modem ele tem uma transmissão sem fio também, um modem sem fio, mas a distância que aquela transmissão vai é curta, né? E aí você conecta a cabo aquele modem da empresa. Eu não vou falar o nome de empresa nenhuma aqui, mas da empresa que você contratou ao seu roteador sem fio, e aquele roteador espalha na sua casa o sinal. E ele tem um bocado de antena, né? E ele espalha aquele sinal na sua casa. Ele recebe do modem o sinal da internet e espalha aquele sinal com as antenas que ele tem, né? Então, ele basicamente está fazendo uma conexão ali da sua casa com a empresa que provê a internet para você. Então é usado para interligar redes distintas, faz o roteamento através de um endereço IP, e aí esse endereço IP, diferente do endereço MAC que vem na placa de rede, esse endereço a gente chama de lógico. A gente vai falar mais dele quando falar de camadas, de modelose, enfim. Mas, presta atenção, gente, esse endereço IP, Internet Protocol, isso é um protocolo de internet, né? Esse endereço IP ele não é físico, ele é lógico, ele não está no dispositivo, ele não está, de certa forma, implementado no hardware. Ele é lógico, ele é software, ele está configurado no sistema operacional. Quando eu falo em lógico, eu estou me referindo a software, tá? Quando eu falo físico, eu estou me referindo mais à parte de hardware. Então, como é que o roteador faz esse roteamento? É baseado nesse endereço IP, nesse endereço lógico. Então, esse endereço lógico, cada equipamento desse, cada dispositivo desse tem um endereço lógico, né? Seu computador tem um IP. Mas para que você entenda, o IP do seu computador pode mudar, pode ser reconfigurado. E aí a gente vai estudar mais essa questão de IP, IP interno, IP externo, enfim, mais na frente. Mas ele pode mudar, ele é configurado por software, né? Já o MAC, que é configurado na placa, não muda não, ele não é para mudar, não muda, vem na placa de fabricação, beleza? Então o seu MAC da sua placa de rede que você tem em casa é o mesmo desde que você comprou. O IP pode ter mudado várias vezes. Agora usa várias métricas, né, para determinar o melhor caminho ao longo do qual o tráfego de rede deve fluir, né? Ele calcula, utiliza métricas, e aí quem é estudante da área de redes de computadores vai estudar essas métricas. Os roteadores frequentemente conectam múltiplos tipos de tecnologia, ou seja, você pode conectar uma rede LAN com uma rede LAN WAN, por exemplo, que é o exemplo que eu dei aqui, e é necessário, né, para o acesso à internet. Não tem como você, não o seu acesso aqui, a ideia é de que o acesso da internet em si, para quem você necessariamente conectar à internet, você pode até se conectar à internet sem ter um roteador, claro, mas na empresa, na rede ao qual você está conectado daquela empresa que você contratou, tem que ter ali um roteador de algum momento dentro da empresa, e vários roteadores vão estar configurados lá para estar fazendo esse trabalho que é rotear os pacotes, beleza? Então, gente, só para completar, como eu disse, ainda a gente vai falar ainda de camadas do modelo ósseo. O que eu quero que vocês saibam também do roteador é que o roteador ele trabalha na camada 3 do modelo, e a gente vai falar isso mais na frente, tá? Então, entenda o que é placa de rede, repetidor e hub, né? Entenda o que é switch, pontos e roteador, essas principais características de cada um desses, principalmente a diferença de MAC e IP. Esses são dispositivos de conexão que eu trago para vocês. Tranquilo, galera? Então, por hoje é isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Que Deus abençoe vocês. Fui!